O Brasil foi convocado pela Organização das Nações Unidas para ser o principal provedor de alimentos para o mundo nas próximas décadas. O desafio para o estado do Rio é aumentar a renda dos produtores rurais e reduzir o impacto ambiental. O Rio em Foco está no ar. 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos por pequenos e médios agricultores. A falta de informação é um dos entraves no desenvolvimento desse setor. Para amenizar esse problema, o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável lançou no início de abril a cartilha Financiamento para Pequenos e Médios Produtores Rurais. Vamos ver a matéria. O lançamento da cartilha reuniu na Assembleia Legislativa do Rio profissionais de diferentes áreas para discutir o desenvolvimento sustentável do agronegócio fluminense. As sugestões são muitas. Para André Ramalho, a sustentabilidade depende do bem-estar social do produtor rural. A gente sabe que pessoas que estão mais bem resolvidas, com a produtividade em dia, conseguindo se manter, elas conseguem ao mesmo tempo ter uma atenção maior e um investimento maior na questão ambiental. Ao mesmo tempo, a gente está buscando alternativas que viabilizem até uma expansão de lucro e produtividade, mas que não necessariamente impliquem em expansão de fronteiras agrárias. O presidente da FAERJ defende um aprimoramento na lei que institui o ICMS verde. A regulamentação desta legislação não contemplou os produtores rurais na remuneração por serviços prestados de preservação ambiental. Um dos maiores gargalos que a gente tem para o desenvolvimento da pecuária nacional e em particular do Rio de Janeiro é a desinformação do produtor rural. As informações dificilmente chegam ao produtor rural. Então eu acho que qualquer esforço que façamos no sentido de divulgar as linhas, mostrar os acessos a qualquer atividade, qualquer benefício para o produtor rural, é o principal aspecto mais relevante que nós reputamos. Falta de informação, financiamento para garantir que a sustentabilidade de fato ocorra no campo. O que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, secretário? Quando a gente olha para a agricultura nossa do estado do Rio, e até para quem está nos assistindo e eventualmente não convive muito com a realidade do interior do estado, é importante que a gente saiba que o Rio de Janeiro ele vem se adaptando ao longo dos anos na sua atividade. Nós que viemos de uma cultura muito focada no café e na cana, tanto que os dois raminhos que estão lá na bandeira do estado do Rio, um raminho de café, né, e um pé de cana, representando o que era no passado, né, o binômio, a base da economia agrícola do estado do Rio. São culturas altamente impactantes para o meio ambiente. Sim, até porque não se tinha essa consciência no passado a respeito dos impactos. Então, café cultivado em encostas, né, normalmente a 400 metros de altitude e para além, e para você chegar a isso num estado que tem mar, onde o nível é zero, você subia a serra, você usava as encostas dos morros. Então isso deixou, com o fim do ciclo do café nos anos 70, deixou um grande vazio de produção e um rastro também de desconstrução da economia agrícola. Depois veio a derrocada da cana, no final aí já dos anos 80, no estado do Rio, embora você tenha tido ali alguns digamos, pequenos episódios de fomento, mas essas duas grandes culturas, elas deixaram de existir e no lugar delas foi sendo substituído por cultivos mais adequados às condições do estado do Rio. É um estado que só tem 0,5% do território nacional. Então, obviamente, você tem que cultivar aquilo que, primeiro, esteja mais próximo do mercado de consumo no sentido do que é perecível. Então, o complexo horti, né? Toda a horticultura, o chamado cinturão verde, ele veio para ficar. Na região serrana, na região metropolitana, cresceu, a fruticultura cresceu, a produção de flores cresceu, a pecuária de leite, que ela é muito típica das pequenas propriedades, aí no esforço somado da federação, dos sindicatos, da secretaria, nós passamos a desenvolver uma série de elementos que tem muito mais a ver com o nosso estado. E tudo isso, Geise, eu queria, assim, até para encerrar essa participação nesse comentário, dizer o seguinte, a Secretaria de Agricultura, a Emater, que é a nossa vinculada, a Pesagro, só fazem sentido no estado do Rio se estiverem trabalhando sustentabilidade.
Se não, para a gente produzir no estado do Rio, como produz os grandes estados brasileiros, voltados para a cultura de exportação, isso não nos diferencia. Então, aqui só tem agricultura sustentável, ou se ainda não tem na sua totalidade, esse é o modelo que nós estamos convergindo para ele. Mas hoje o principal desafio, na verdade, é conseguir aliar essa discussão da agricultura, da sustentabilidade com o meio ambiente, e aí atacar verbas e dinheiros que o produtor poderia ter acesso, como o ICMS verde, né? Nós, produtores, temos uma dificuldade muito grande porque as nossas decisões são de longo prazo. Eu, quando decido hoje o que vou produzir no ano que vem ou nos próximos anos, eu faço investimento hoje para realizar esse investimento no futuro. Então, nesse período de incertezas, enfim, hoje nós ainda não temos a definição do plano safra, como vão ficar as taxas de juros. Para o produtor rural, torna-se mais difícil ainda essa convivência com custos de produção crescentes e a necessidade de gerar renda para a autossustentação do meio ambiente e da sua atividade. Então, todos nós, nesse momento, estamos buscando bandeiras que não são novas, como, por exemplo, a remuneração por serviços ambientais prestados pelo produtor rural e garantindo que o Estado do Rio de Janeiro disponha de recursos de investimento, de custeio, suficientes para corrigir o que o nosso secretário acabou de afirmar. Nós somos herdeiros da cana-de-açúcar e do café, que, de certa maneira, abalaram o nosso solo. Então, é preciso que nós tenhamos consciência disso, na recuperação desse solo e na busca permanente de adequação ambiental e de sustentação de renda. Como nós discutimos no programa anterior a esse, que está no ar, está no nosso site, também uma saída para pensar na crise hídrica que o Estado atravessa, não só o Estado como os estados vizinhos da região sudeste, e aí seria uma boa bandeira para a gente juntar agricultura e meio ambiente. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são o secretário de Agricultura, Cristino Áureo, e o presidente da FAERJ, Rodolfo Tavares. Para ter acesso às linhas de financiamento, o produtor rural deve procurar um dos 75 escritórios da Emater Rio espalhados pelo território fluminense. O financiamento pode ser de até 60 meses, com juros de 2% ao ano. Vamos ver a matéria que a gente preparou. O Estado do Rio de Janeiro oferece atualmente 6 linhas, são 6 segmentos assistidos em crédito rural, em fomento rural. É o programa Rio Genética, de incentivo à bovinocultura de leite e de corte, o programa Frutificar, de incentivo à fruticultura irrigada, o programa Prosperar Agroindústria, que de incentiva o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento em princípios legais da agroindústria, pequena agroindústria familiar, o programa Florescer, que estimula a produção de variedades de flores e plantas medicinais, o programa Cultivar Orgânico, que incentiva a agricultura sem uso de agrotóxicos e, sobretudo, o último programa nosso é o programa Multiplicar, que incentiva a exploração da aquicultura, seja a maricultura ou seja a piscicultura em tanques redes ou em tanques mesmos escavados. Olha, além dessas 6 linhas que são feitas com recursos do Tesouro Estadual, ou seja, um recurso nosso que o Banco do Brasil repassa, nós também operamos mais de 2 dezenas de linhas de crédito do Banco do Brasil e até mesmo da Caixa Econômica Federal, onde o Estado, através da Emater, como você mesmo colocou, dá assistência ao produtor, foca na elaboração do projeto, né, do orçamento, atua de maneira conjunta, fazendo com que o produtor possa ter acesso à linha produtiva e hoje também linhas que dão suporte à questão ambiental. Os sindicatos rurais também estão diretamente envolvidos nessa captação de propostas e também no acompanhamento daquilo que a gente desenvolve ao longo do ano. Sim, eu acho que nós podemos nos considerar um Estado muito feliz, porque nós fomos recentemente brindados aí
pela ONU, né, destacou no seu relatório, divulgou no Dia Mundial da Água, né, coisa de um mês e pouco atrás, dizendo o seguinte: o único programa brasileiro citado pela ONU de preservação de recursos hídricos e compatibilização com a agricultura é o programa Rio Rural aqui do nosso estado. Então, para a gente foi uma satisfação muito grande, um programa que ele está indo aí para o seu 8º ano de efetiva implantação, conta com financiamento do Banco Mundial, um financiamento importante captado pelo governo do estado, vem desde do governador Sérgio Cabral e agora continua com o governador Pezão. Tem um apoio irrestrito aqui da Assembleia, né, onde nós aprovamos todo o conjunto, né, de autorizações necessárias para contratar. E esse programa é muito simples, né? Você falou na compatibilização de agricultura e meio ambiente. Por que ele se chama Rio Rural? Primeiro porque dá aquele sentido de que nosso estado ele tem uma porção rural. Nós temos 92 municípios, né? Só que mais de 50 não é nem petroleiro, não tem turismo como base, não está no rol dos municípios provedores de serviços, ou seja, mais de 50 dos 92 tem na agricultura, na pecuária, nas atividades, enfim, que circundam a atividade primária, sua principal atividade produtiva. Então, dá um sentido de rio, o nosso estado, o ambiente rural do nosso estado. E segundo, rio nasce em ambiente rural. Então, todos os rios que a gente vê chegar nas cidades nascem no ambiente rural. Se nós preservarmos essa nascente, se nós reflorestarmos as suas bordas com a mata ciliar, se nós fizermos com que cada família, né, como nós temos aí no Rio Rural, 18 mil famílias que vão receber agora tratamento de esgoto na zona rural, fossas, filtros, coisa que nenhum estado brasileiro nesse momento está fazendo, são 35 milhões de investimento, evita que uma família esteja jogando dejetos num córrego ou num corpo d'água, corpo hídrico, né, enfim, qualquer situação dessa que faça o abastecimento de populações, que esteja jogando dejetos ali e uma família 1 quilômetro à frente está captando essa água para dar de beber aos seus filhos ou para fazer o alimento. Então, esse tipo de ação se soma a todo um apoio produtivo, que aí você falou de financiamento, várias linhas de financiamento se somam ao Rio Rural. O Rio Rural vai lá e na maioria dos casos, ele não financia o produtor, ele entrega o recurso ao produtor e recebe como contrapartida o serviço ambiental prestado. Então, quando se fala de serviço ambiental, o Rio Rural, que vai colocar no estado do Rio 140 milhões de dólares de investimento, isso a um câmbio de R$3, nós estamos falando de 450 milhões de reais. A grande maioria é colocada no produtor para que ele retorne serviço ambiental. Então, no retorna? Fundo, retorna com uma abrangência imensa, né? Nós somos auditados pelo Banco Mundial e hoje você vê que o replantio de nascentes, a proteção das encostas, o cultivo de orgânicos, a rotatividade na pastagem, porque se você tem, né, um pastejo rotacionado dentro daquilo que a gente faz, inclusive em parceria com a federação, esse animal que está ali na baixada, pastando em regime rotativo, ele não está na encosta. Então eu digo, tirar a vaca do teleférico. Se ela não está na encosta, nós estamos replantando Mata Atlântica nessa encosta. Então a produtividade, a pessoa pergunta, o que o secretário está falando de pastejo rotacionado, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem a ver que se eu faço o melhor aproveitamento da minha pastagem nas áreas mais baixas, eu estou liberando para a recuperação ambiental. Então, nós estamos falando de um programa que já está hoje em 78 mil famílias agregadas, entre produtores e trabalhadores rurais. É um programa que nos permitiu tratar a sustentabilidade de uma maneira muito ampla. E qual o tamanho da população da área rural, quer dizer, que é beneficiada também diretamente por essas ações? Olha, o estado do Rio tem 16 milhões de habitantes. Calcula-se que aproximadamente 1.600.000 pessoas vivam hoje no ambiente rural. Não quer dizer que estão envolvidas diretamente na produção. Esse envolvimento na produção é de aproximadamente 750 mil pessoas, entre toda a cadeia produtiva, né? Agora, quando a gente fala da população beneficiária, quando um rio chega limpo a uma cidade média do interior, seja no norte, na Serrana, no sul, o que você gasta com saúde é assim, 1 para 5. Cada R$1 investido em prevenção,
você economiza 5 saúde. Agora, quando a gente fala do produtor como um conservador da água também da cidade, a gente tem que colocar ele num patamar que hoje não é visto. E o próprio produtor rural, quando está no campo, também não se vê como sendo um agente tão importante do meio ambiente. Essas informações melhoraram muito. Como o nosso secretário mencionou, o Rio Rural tem se preocupado muito com isso. E o produtor rural, de uma maneira geral, tem consciência que não há outra alternativa para o nosso estado a não ser esse casamento de preservação ambiental e de coleções de água, seja de que tipo for, e a melhor utilização desses recursos naturais. A questão do manejo das pastagens, mesmo do manejo da agricultura, da sua alternância, enfim, são tecnologias que estão sendo cada vez mais divulgadas e é um dos programas também da Federação da Agricultura, em parceria com o SEBRAE esse ano, nos nossos eventos de Fazenda Legal, que serão municipais, de levar ao produtor rural toda uma cultura de aproveitamento da disponibilidade de crédito rural no sentido de melhorar a tecnologia adotada na sua propriedade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O estado do Rio está entre os maiores polos de floricultura do país. No ano passado, o setor movimentou 634 milhões de reais e cresceu mais de 10% incentivado pelo governo. Vamos ver a matéria. A profissionalização de produtores de orquídea pode ser um caminho natural para colecionadores. Foi o caso de Daniele, que começou no setor como um hobby e hoje tem um orquidário com 2 áreas de produção no estado. A gente atende público em geral, né, o público de varejo que a gente chama, aqui pela loja no Horto do Fonseca. Atendemos também via internet, a gente manda plantas para todo o Brasil, a gente vende para todo o Brasil as plantas via internet e a gente atende também o mercado consumidor atacadista. Muitos donos de horto vão até o nosso orquidário e fazem compram com a gente lá para revender. O estado do Rio tem mais de 1.070 produtores. O programa Florescer, da Secretaria de Agricultura, desenvolve a cadeia produtiva do setor. A gente tem dado cursos de arte floral, que é para aumentar o consumo de flores de corte, cursos de paisagismo e jardinagem para aumentar o consumo de plantas ornamentais, que a gente precisa capacitar essa mão de obra para ela aumentar o nosso consumo. Se a gente não fizer isso, quando nós começamos a trabalhar com a floricultura, o consumo per capita era em torno de R$ 7. Hoje está em torno de R$ 27 no estado do Rio. A parceria da gente com o Florescer é muito importante, foi o que ajudou a gente no crescimento mesmo do orquidário, né? A gente recebe muito apoio, tanto em termos financeiros, né, porque eles também têm apoio financeiro para a gente crescer em termos de infraestrutura, mas basicamente o maior apoio que o Florescer tem dado para a gente é ajudar a gente a encontrar meios de escoar a nossa produção. Tudo que o Rio produz, ele consome. Tem um mercado muito grande de consumidor. Além, né, da gente ter os microclimas, às vezes dentro de um mesmo município, tá, da região serrana, nós temos áreas que tem um clima mais ameno, temos um clima mais quente, onde a gente consegue produzir todas as espécies. A maioria das espécies da floricultura, o estado do Rio produz. Bom, vocês viram aí que além de bonito, né, porque plasticamente a floricultura encanta, eu acho que hoje cada vez mais esse consumo se agregou à nossa cesta de produtos. É muito comum, né, Rodolfo, você vê no carrinho de supermercado as pessoas levando flores para decorar a casa, enfim, para presentear. Mas, além de tudo, passou a ser um setor importante na economia do interior do nosso estado. O crescimento no ano passado foi enorme, né? Crescimento enorme, um valor de produção que você falou aí, superando 400 milhões de reais, mais de 1.000 produtores envolvidos. Aí tem a força de um trabalho de fomento nosso, do governo do estado, da secretaria, né? Nós acreditamos, assim como acreditamos que era necessário fazer estradas através do programa Estradas da Produção, né, que a gente debateu muito com a federação, que a Alerj apoiou e nós pudemos adquirir equipamentos. E hoje, quando você fala em sustentabilidade, além do meio ambiente, tem que sustentar a presença do produtor, que é o grande elemento, como você disse. Então, o Florescer,
ele é um dos programas setoriais que se beneficia dessa infraestrutura que nós fizemos e ele respondeu muito bem. Se você vai na região serrana, que responde por mais da metade da produção de flores, você vê o quanto eles são gratos pelas intervenções que nós fizemos pós-desastre na região serrana. Hoje nós produzimos mais na serrana do que antes do desastre de 2011. Por quê? Porque o produtor entendeu que era preciso pegar esses elementos e usar a favor. A região metropolitana, a Zona Oeste, é uma das maiores produtoras brasileiras de plantas ornamentais. Você vê que nas Olimpíadas agora, você vai ver no Parque Olímpico a quantidade de produtores do estado do Rio que vão estar presentes lá. Desde grama até aquelas flores que fazem parte, né, da cerimônia de premiação. Tudo aquilo será produzido ou está sendo produzido no estado do Rio, que é um avanço e uma vitória que eu fico muito feliz, né? Agradeço muito a minha equipe que ao longo desses anos se dedicou, especialmente a Nazaré, que vocês viram ali, né? Ao Clóvis, que vocês viram falando também, mas é um time muito aguerrido e eu fico muito satisfeito da gente poder ter um resultado desse, numa atividade que antes era vista assim, como jardinagem. Era uma espécie de hobby para alguns, né? E uma subsistência para outros. Hoje é uma atividade agrícola importante e vitoriosa. E que depende desse fomento do Estado, quer dizer, não Sim. nasceria por livre e espontânea... Não, nós montamos uma equipe, Geisa, com grande capacidade da assistência técnica, colocamos crédito, né, esse crédito com recurso do Estado e também com recurso do Banco do Brasil. E combinaram com quem vende, né? Claro, e viemos para o mercado. A gente abriu um espaço nos supermercados, nos quiosques, nas floriculturas. Então, o Rio hoje é o segundo maior produtor nacional de flores de corte. Nós não somos especializados em flores de vasos, né? Há uma diferença. Mas em flor de corte, aqueles que você vende em maços, né, molhos, você tem hoje o Rio num papel de destaque, superando estados tradicionais. E aí a gente está falando que a especialização, a informação é fundamental. Saber que existem esses acessos e esses créditos disponíveis, esse tipo de programa, é uma demanda também via sindicato, né, Rodolfo? Com certeza. E essa parceria, essa união com o Banco do Brasil, com a Secretaria de Agricultura, com o Governo do Estado, é fundamental para que nós possamos levar ao produtor rural conhecimento daquilo que ele tem de capital, tanto do seu nome, da sua experiência profissional, quanto do seu patrimônio, e tornar tudo isso o mais rentável possível. Com esse trabalho, Geisa, nós temos esperança de que todas essas vocações que são muito localizadas, a região serrana, a Baixada, a nossa pecuária de montanha, que vai ganhando tecnologia, tanto no leite quanto no corte. Todas essas atividades, de fato, precisam de um fomento importante do Estado, apesar de que elas próprias se organizam, como é o caso das flores, mas, como o nosso secretário comentou, se as instituições não estão por trás disso, ajudando a pensar, ajudando a alavancar o desenvolvimento desses setores, o trajeto seria muito mais longo, muito mais difícil. O secretário já falou do papel da Alerj na questão da aprovação de todos esses, das autorizações necessárias para o empréstimo do Banco Mundial. Mas qual o papel, na sua opinião, que a Alerj deve ter nesse processo? Eu acho que ela deve ser cada vez mais parceira da economia do Estado do Rio de Janeiro. E, por sorte, a Alerj tem muitos parlamentares que têm origem no interior do Estado, mesmo não tendo ligação direta com a nossa atividade. Então, esse diálogo tem sido muito proveitoso e tenho esperança que ele seja mais ainda. Os nossos eventos aí, como o secretário mencionou, os Jogos Olímpicos, o consumo que nós teremos de leite, de carne, enfim, de verduras, principalmente as verduras frescas, enfim. Nós temos todo um horizonte de possibilidades de desenvolvimento que depende cada vez mais de tecnologia, porque tudo isso só se concretiza com a sustentabilidade. Voltamos ao meio ambiente. O produtor rural não conseguirá extrair da natureza essa rentabilidade se não utilizar a tecnologia que está disponível. E essa é a grande
meta, tanto do Cristino, na secretaria, quanto da federação, as associações de produtores, sindicatos, enfim, comunidades, né, que buscam, por esse meio, aumentar a renda da sua atividade e torná-la cada vez mais digna. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Rodolfo, obrigada, Cristino, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.